Ah, beleza, quando você quiser. 3, 2, 1. Honestly, what the f*** are we doing here? What a legend. What a legend. What a stupid action! Just break this to me. Come on! Yes! No more radio for the rest of the race. Feitoria, sejam todos bem-vindos a mais um Carreteiro Fórmula 1. Eu sou o seu apresentador, Fanny Weber, arruaceiro e jornalista, agora diplomado. E comigo está Rodrigo Azevedo, nosso piloto de simulador favorito. Fala aí, Rodrigão. Hoje os assuntos é o Grand Prix da Austrália e o caos de acidentes que foi nesse grande prêmio. Fala, Rodrigão, tudo bem contigo? Tudo certo, a gente brincou semana passada que agora ia começar as corridas boas do ano, né? Uhum. E a gente não gosta de acidente, né, cara? Quem gosta de acidente é quem olha a NASCAR, quem olha a Fórmula Indy, né? Mas vamos dizer que foram uns acidentes assim, que deram umas reviravoltas interessantes na corrida, né? E quando teve corrida foi uma corrida boa. Exato. Né? Porque o circuito permite isso, né? Então, ótimo o GP da Austrália, vamos desenrolar mais aí, vamos fazer mais alguns comentários e, enfim, hoje tem bastante análise não técnica, aquela análise de boteco que é a que a gente sabe fazer. Exatamente. Bom, e nesse momento em que os mecânicos passam ventiladorzinho na cara dos pilotos e Tu tudo ia mais. falar gimo nos pneus, né? E aí tu corrigiu, Isso, né? exatamente. É aquele momento, sabe, dos últimos ajustes, botar o ventiladorzinho nos escapamentos ali e tal, né? A gente vai saudar os nossos ouvintes que estão na live ao vivo. Na live ao vivo é um pleonasmo muito bom, né? Aqui no YouTube, canal Carreteiro. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo ao vivo. E também, se você quiser assistir a uma versão editada, gravada, bonitinha, elegante, vai estar depois no canal Carreteiro para vocês vendo as nossas caras e vendo as imagens que a gente coloca. Ah, eu não quero imagem, não quero cara, eu quero só ouvir. Beleza, pode só ouvir. Vai no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorito. Daqui a pouco tem a versão em áudio only, apenas em áudio, e é muito bacana. Você pode usar, quem tiver ao vivo na live pode usar o chat, quem não tiver ao vivo na live pode entrar em contato nas nossas redes sociais. Eu sou o Fanny Inbox, Rodrigão é o Rodrigão, arroba Rodrigão1983 no Twitter, e se quiser ver os nossos TikToks, você está lá no TikTok, Carreteiro Fórmula 1. E também, né, o gimo que a gente passa nos pneus não se pagam sozinhos, então se você quiser ajudar, seja com um pouquinho do seu produto de carro favorito, ou aquele litrinho de gasolina aditivada, canalcarreteiro@gmail.com é o nosso Pix, que é o importante para esse momento, e é isso. Agora, Rodrigão, a gente vai para o grande prêmio de Albert Park, também conhecido como o Caos em Albert Park, que é o nome que eu dei para essa corrida. E devo dizer que ali na imagem a gente já vê os 3 vencedores da corrida, né, o pódio, com o menino Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso lá na imagem, né? E 11, nada menos do que 11 títulos mundiais no pódio, Rodrigão. 11 títulos mundiais, 2 bicampeões e, segundo previsões de Fanny Weber, um dos 2 se tornará tricampeão esse ano. Confere? Exatamente. Um vai ser tricampeão. Torço que seja o meu favorito, que seja tricampeão. Né? Para essa temporada eu tenho um favorito. Né? Para essa temporada todos estamos Aston Martizados. Né? Não tem como não curtir o melhor espanhol da Fórmula 1, né? O segundo espanhol o melhor espanhol da Fórmula 1 nem está no grid. Então, eu nem lembro. Mas com certeza não é o Sainz. Com certeza não é o Carlitos. Com certeza não é o Juniorzinho. Juniorzito. Eu quero deixar, antes de começar a pauta oficial do programa, eu quero deixar aqui meu protesto com a Fórmula One Management, não sei se ainda é esse o nome, acho que não. Acho que não. E a FIA, que, cara, a melhor foto que eu achei dos 3 no pódio foi essa.
Cara, Todas é as ruim. outras tinham um gordinho careca lá junto. Você Que que é o cara provavelmente é um dos o engenheiros cara lá da Red Bull, que da foi o Red cara Bull. É. representando a equipe que venceu, aquela coisa toda. E, porra, meu, deixa só os pilotos tirar foto, cara. Não fica de papagaio de pirata ali também. E Cara, aí. e é ruim porque o site de mídia sabe, de processo para imprensa, assim, para Sim, pegar sim. foto e tal, para usar em conteúdo, o da Fórmula 1 é muito ruim, meu, é muito Uhum, desatualizado. uhum, Então eu vou sempre pelo Twitter deles, porque alguma coisa durante a semana vai passar, tá ligado? uhum. Mas assim, o conteúdo, onde era pra estar, tipo, só, entre aspas, Flickr da Fórmula 1, é muito ruim, meu. Eu quase tudo. A única vantagem da Red Bull, uma das poucas vantagens da Red Bull, de ela estar liderando e de volta e meia eu posso pegar imagens de lá, é que o da Red Bull é excelente. O da Aston Martin é mais ou menos. O da Mercedes é mais ou menos. E felizmente a Ferrari vem se ferrando, porque o deles é terrível, irmão. Eu fiz um usuário lá e, cara, toda vez que eu vou acessar, eu tenho que trocar a senha e frequentemente eles acham que eu errei a senha, mesmo que a senha eu acabei de trocar. O banco de dados dele, o MySQL deles deve ser uma bosta, deve ser bagunçado pra caralho. É incrível, assim, é irritante mesmo. E o da, bom, falando das outras equipes, o da McLaren, o da Alpine eu já usei e é legalzinho também. O da McLaren, a McLaren nunca fez nada na pista que fosse suficiente para eu ter que entrar no bagulho de mídia deles. Mas eu só queria pontuar isso. Bom, Rodrigão, Albert Park, GP da Austrália, 4 bandeiras vermelhas, que é um recorde da Fórmula 1. Apenas 12 pilotos terminaram a prova. Max Verstappen garantiu a vitória. Uma vitória mais ou menos confortável. Lewis Hamilton fez uma corrida muito forte, assegurou o segundo lugar. E o Fernando Alonso teve que se contentar com o terceiro. E essa é a expressão, né? Teve que se contentar com o terceiro, apesar de que os prognósticos não eram tão bons, né? Primeira vitória do Verstappen na Austrália. Isso é bom de pontuar. E eu acho que aqui a gente pode ir direto para os números, porque os números são interessantes. Não é que são interessantes, mas tivemos uma evolução um pouco interessante na Fórmula 1 e neste ano, né? Se ano passado a pole foi 1,17,800, esse ano a gente tem um segundo a menos de pole, né? 1,16,732. Mais do que 1.1. É, mais do que 1.1. E, enfim, eu acho que não foi no último, acho que foi no penúltimo programa. Eu tinha comentado. Aliás, foi no último programa, sim, porque a gente já tinha 2 corridas de referência e tudo mais. E eu tinha comentado que a tendência era esse ano baixarem todos os tempos, né? Tanto de pole quanto de corrida. Simplesmente porque os carros desse ano são uma evolução do carro do ano passado. Então, né? Digamos assim, os primeiros pilotos e quem tem condições, vamos dar real, né? De baixar tempo aí, são os mesmos, né? Então, a tendência é essa. Agora, 1.1 segundo, cara. É muito, né? É bastante. Considerando que é o mesmo carro, com uma evolução, obviamente, de um ano, mas é o mesmo carro. Cara, é um tempo gigante, cara. É um tempo gigante. É muito tempo. E Bastante. eu até acho. E assim, só completando, tá? A gente nem tá comparando a Red Bull do ano passado com a Red Bull desse ano, porque a Red Bull no passado a gente lembra que ela não começou tão bem, né? Principalmente na questão de durabilidade e tudo mais. Mas a gente está comparando o melhor carro do início da temporada passada, que é a Ferrari, com o melhor carro da atualidade do início dessa temporada, que é a Red Bull. Então, porra, 1.1 segundo é um temporal, como se diz no meio. Cara, assim, eu até acho que o tempo em pole a gente vai ter uma evolução, tá? E eu acho que uma evolução, dependendo da pista, de 1 segundo. Acho. E claro, dependendo, obviamente, de condição de tempo e tal, blá blá blá, né? Isso aí, né? Não tem nem o que dizer. Mas assim, em condições de mais ou menos parecidas com o do ano passado, assim, dá para fazer acho que esse 1 segundo, sei lá, uns meio segundo alto, assim, né? Dá para fazer. Agora,
tempo de corrida, não sei, porque tempo de corrida, se manter o que está acontecendo, não é uma constante, né? Porque se o Verstappen está na frente administrando, tá ligado? E só respondendo volta rápida, porque é isso que ele faz, a tendência não é nem baixar tanto o tempo de volta rápida. Nessa corrida, o recorde da pista em 2022 é 1 minuto 20, 260, que era do Leclerc ano passado. No Perezinho, é 1 minuto 20, 275. Só que é isso, tinha espaço para fazer volta mais rápida que essa, ligado? O problema é que teve a última bandeira vermelha, e daí o Max Verstappen perdeu a oportunidade de dar a resposta para o Checo e pegar o ponto de volta rápida. Mas então, assim, ó, ali dava para ele baixar um 1,19. Tá, 1,19 talvez seja um exagero, mas 1,100 alguma coisa, acho que ele conseguiria. Cara, esse ponto que tu falou é importante, que no caso da corrida sempre vai depender muito da situação da corrida, né? Pode ser uma corrida que tá rolando disputa direto, e aí a tendência é que quem tá disputando ali faça um tempo mais baixo mesmo, porque tá defendendo, atacando, aquela coisa toda. Pode ter também um caso como esse, que o Verstappen tá léguas à frente, que é a tendência para esse ano, e aí ele vai administrar realmente, né? Então, por outro lado, no Qualify, o pessoal tá dando o máximo, porque, cara, é um querendo comer o rim do outro, né? E aí o tempo vai ser sempre o mais próximo possível do limite daquele carro com aquele piloto, etc. Então, faz sentido isso que tu falou, justamente por isso, né? Corrida vai depender muito da situação, e o Qualify a tendência é baixar, porque daí sim, o pessoal tá o foco ali é isso, é um tiro, ou enfim, 2 tiros por Q1, Q2, Q3, né? Sim. Então, é mais ou menos por esse caminho aí. Eu acho que é isso aí. É isso aí que tu falou. Eu não tenho muito o que dizer nesse sentido. Não tem muito mais o que falar nesse sentido, né, Rodrigo? É ver o que eles podem fazer na próxima corrida, e ver o que a evolução das pistas, né? Basicamente, assim, não tem muito mais o que fazer além disso, né? É muito decidir qual a evolução da pista. Bom, tivemos esse recorde de volta rápida quebrada pelo Checo, e agora temos a Feira de Acidentes da Fórmula 1, Rodrigão. O grande prêmio dos acidentes, botei aí 13 imagens de acidentes, né? Inclusive, esse do Albon é um, cara, muito perigoso, assim, demais, assim, muito... O cara vê, na hora o cara não tem muita certeza, mas depois o cara vê o replay e fica claro. Mas, claro, antes de a gente botar o Albon, vamos ver a foto do Leclerc, porque a foto do Leclerc, que atua 1.1... Começou aí, né, cara? Foi o primeiro vacilo, né? O primeiro acidente, a primeira cagada da corrida, né? E aí, cara, nesse caso aí, a Ferrari, dá para ver que esse ano não vai, né? Não vai dar. Não vai dar, porque esse caso é um daqueles que a gente falou algumas vezes aqui nesse microfone, que parece que se por um lado o Sainz, parece que o macacão da Ferrari pesa 1 tonelada nas costas dele, e parece que ele não consegue aguentar esse peso, né? Por outro lado, o Leclerc, que é um cara que parece lidar muito melhor com isso, em um outro momento ele vai lá e caga, né? Exato. Esse lance dessa corrida, para mim, cara, tem um paralelo gigantesco com o GP da França do ano passado, que sim, e bem mais cedo, que ele errou sozinho por conta, no momento que ele liderava, né? Aqui, cara, ele errou sozinho, porque o erro foi dele, tá? Não deu espaço, pessoal. Não é nem não deu espaço. Ele tinha o espaço dele, mas ele quis, sei lá o que ele quis fazer pra cima do Stroll, né?
e zero culpa do Stroll ali. O Stroll ficou na dele, era uma parte da corrida ali que por muito pouco não ficou um trio wide, que chama, né, que é os 3 carros um do lado do outro. Justamente o Stroll deu espaço para quem vinha por dentro, que eu não vou lembrar agora quem era, mas eu acho que era... Não vou lembrar. Cara, não vou lembrar também. E ele não tangenciou a curva dando espaço para quem tava freando por dentro. Eu acho até que era uma Alpine. Pode ser, cara. Daqui a pouco a gente descobre isso. E ao mesmo tempo ele deixou espaço pro Leclerc do lado de fora. E o Leclerc, sei lá o que ele pensou na cabeça, ele quis cortar para dentro e deu toque, né? E menos mal que ele não tirou o Stroll da pista, da corrida ali, porque, enfim, o único que se prejudicou aí foi o cara que errou, que foi o Leclerc, tá? E aí, cara, era o início da corrida, era a largada. E na largada, se o cara não tá ali nas primeiras posições para pular na frente, não adianta, cara, tá todo mundo amontoado, é uma curva de baixa, um erro, assim, de iniciante, no meu ponto de vista, assim, do Leclerc. Então, com isso eu começo a farra da Ferrari, né? Porque esse ano o que a gente vai fazer é dar risada da Ferrari, né, cara? E aí, cara, continuando já, falando de Ferrari, né? O que acontece quando rola a primeira batida, o primeiro acidente de fato mais grave, que é o do Albon. Sim. A Ferrari vai e chama o Sainz para trocar pneu. Cara. E na sequência da bandeira vermelha, ou seja, a Ferrari erra até quando erra por azar. Né, exatamente. E aí, a Mercedes faz isso também, né? Não, a Mercedes faz isso mas também. Mas a Mercedes, a estratégia era diferente, pô, tinha 2 carros na frente. Isso, e assim, tinha que parar não podia parar os 2 juntos porque eles estavam juntos, né? Então, no caso de uma bandeira amarela, assim, no caso de uma bandeira amarela, aproveita a primeira volta para trocar na segunda volta troca o outro e segue a vida, né? Mas... Não é nem isso, assim, eu acho que é também um esquema assim, tipo assim, cara, a gente tem que diversificar nossas chances, conseguir um pódio é bem difícil. A gente tem que diversificar nossas chances, a gente tem que meter os 2 pilotos em estratégia diferente. Isso aí. Para ver o que vai dar, tá ligado? Tanto que o Hamilton fala que, eu acho que fomos prejudicados por isso. Por quê? Porque parou um e ele não parou. Aí o pessoal diz, não, fica tranquilo porque o Verstappen também não parou. Né? E aí logo depois vem a confirmação da bandeira vermelha. Porra, né? De prejudicado passou para muito privilegiado, no caso. Né? O pior, na verdade, no caso do Hamilton, é que ele ficou desprotegido, né? Sim. Mas assim... Sim. Mas aí até quero fazer um paralelo, cara. Assim como a Ferrari, até por azar erra a estratégia, a Mercedes acerta por sorte. Porque o carro que parou foi o carro que quebrou depois e abandonou, né? Um carro que não parou e que aproveitou a bandeira vermelha, enfim. Mas eu acho que pulamos algumas casinhas aí, né? Mas acho que era importante. Eu tava vendo o acidente do Leclerc aqui, e que tá o Alonso na frente, e o Alonso dá uma redução, e o Leclerc não sabe onde botar o carro e fecha pro lado errado. Ele, em vez de dar uma abertura, ele fecha. E daí ele bate no Lance Stroll. A gente pulou um negócio, mas vamos voltar pro Albon. Porque eu queria voltar pro Albon por uma coisa assim, ó. O Albon, na 6ª volta que ele sofre acidente, né? E, o Albon tava tendo um final de semana muito interessante. Entendeu? Porque ele correu bem, fez uma qualificação boa, fez a melhor quali do Williams, com ele na Williams, né? Largando tipo no top 10 ali. Diria que é a melhor quali em anos. Em anos, exatamente. Tá... Cara, o álbum, eu não sei se a Williams tá boa ou o álbum é muito bom, tá ligado? Tá tirando eu acho que ele é pedra no eu até acho que ele é muito bom. Agora, não sei se ele é tão bom assim, né? Sim, mas, sim, tipo sim, assim, o carro tem que dar uma ajudada também.
mas é engraçado assim, porque ele faz um bom quali, vai para a pista, tá mantendo uma qualidade razoável, né? A pista é longa, tipo, o campeonato corrida é longa, e eu acho que ele dá um toquezinho no muro na volta, numa curva anterior, e daí o carro se perde e ele vai para a batida. E a batida é bem naquela nova curva rápida que é do novo traçado, que é o traçado mais recente, que não tem atualização, e ali ele bate, e ele dá ali no muro, meu, e o muro não... a barreira não segura ele dentro da pista e joga ele de volta para a pista. Isso aí eles vão ter que estudar para o futuro, tá? Porque isso aí é realmente preocupante, tá? Vira um bagulho meio Bélgica, assim, sabe? Sim. E o Hülkenberg, assim, pô, e o pior nem é isso, tá ligado? Tipo, o cara voltar é ruim. Não, o cara voltar pra pista é muito ruim, tá? Mas o cara voltar pra pista numa nuvem de cascalho, né? Sabe? É o pior, assim. E se o cara vai tirar essa... Se o cara vai aproveitar toda a pista do jeito que é mais ou menos o que se faz, o cara dá no meio do carro do Albon, né? No meio do pneu traseiro, daí é uma merda, né? Daí tá feito a bosta. Né? Daí não é nem bandeira vermelha, mas é uma bandeira vermelha que ia rolar. Acho que até uma coisa maior que a bandeira vermelha que ia rolar. Sim, sim. Cara, a posição ali que o carro fica é tão perigosa que o pessoal que vinha atrás... Não tinha visibilidade. O primeiro carro que vinha atrás passou. Sim. O segundo deu uma desviada e o terceiro, cara... Que é o do Hülkenberg. Cara, ali foi uma coisa assim, meu... Sei lá, se tivesse um pouco mais de brita, podia não ter conseguido o grip do pneu ali na pista e tinha entrado reto no carro do Albon. Né? Sim. E assim, cara, esse aí é o ponto que algumas pistas têm que melhorar na questão de modernizar. Né? Interlagos tem isso muito bem, que são as áreas de escape. Tu falou agora há pouco da Bélgica, que... Aliás, Bélgica não. Sim. É Bélgica, isso. É da Bélgica, isso? Isso. Que... acho que a referência que tu fez é aquele muro lá depois da Rouge, né? Que ali já é uma área de escape que eles uns 2 anos atrás... que uns 2 anos atrás o Lando bate nele e volta pra pista. Isso, e volta pra pista, exatamente. E que justamente fizeram toda uma reestruturação, tiraram um pedaço da arquibancada, trocaram de lugar a arquibancada para fazer uma área de escape maior, né? E uma área de escape que permite frenagem. E não uma área de escape que só atola o carro, que é esse caso, porque numa área de escape em que o carro para e fica atolado, acontece aquilo que a gente viu com o Leclerc. Foi um toque que ele poderia tranquilamente ter voltado no fim do pelotão, mas o carro dele ficou lá parado, deu bandeira amarela, sei lá, perderam 3 voltas de corrida porque teve que entrar um guincho, tirar o carro, e aí, fala em guincho, já remete GP do Japão, que entrou guincho no já lugar vem que não precisava. Isso. Então, assim, Albert Park é um circuito massa, é um circuito legal que a gente falou que, enfim, era o primeiro circuito legal do ano e tudo mais, mas, cara, esse é o tipo de coisa que a gente só vê quando acontece essas merdas aí, né? E, além eu de concordo tudo contigo, isso, a modernização tem que ser feita. Além de tudo isso, né, acontece isso, bandeira vermelha, por quê? Porque encheu de brita na pista, teve que entrar o pessoal lá com o robozinho aspirador lá pra limpar a sujeira. Né? Cheio de debritas, né? Não devris, debritas. Ai. Depois a minha Sabe piada, que isso Sabe que isso é uma questão no inglês da Fórmula 1, por causa que isso eles chamam de debris, né? Que é esses cascalhos, resto de carro e tal, eles chamam de debris, né? Os destroços, né? E tal. E volta e meia os caras falam no rádio assim, debris à frente e tal, não sei o que, isso aqui. E daí os caras assim, o que? Debris? Sabe? Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, assim. Então tá dando uma confusãozinha, assim, né? Então, tipo, essa piada não fica tão boa em português, mas ela tem daí por isso que... É perspicaz. Daí eu faço a minha adaptação, que é debritas. Que daí faz sentido mais ou menos em português. Enfim, essa batida do álbum, então, acho que é isso que é bom de pontuar, essa questão de segurança.
logo que o Albon bate na rodada ali, eu acabei de ver o replay, na rodada ali, passa um pouco, quando ele tava batendo, passa o Stroll, depois passa uma Alpine, que eu não sei qual é que é, e depois passa o Hülkenberg. O Hülkenberg passa assim, cara, a Alpine já passa perto, tá ligado? Só que a Alpine, assim, ó, se a Williams tivesse mais, depois da batida com mais velocidade, ela ia pegar a Alpine em cheio, assim, sabe? Quando o carro tá passando e o outro dá assim, ia ser isso que ia acontecer. Como a aceleração já estava acontecendo, desaceleração estava acontecendo, deu certo. E daí o outro Hülkenberg o Hülkenberg assim, vai completamente na sorte. Sim. É incrível. Assim, incrível. E se tu vê no replay, quando passa a Alpine, que eu não prestei atenção se tu disse quem era o piloto, mas eu não sei quem é o piloto. Não disse porque não mostra direito. E olhando aqui no replay, provavelmente era o Gasly, tá? Porque quando dá a red flag, tá Stroll, Gasly e Hülkenberg. Quando a Alpine passa, ela já passa numa nuvem de poeira. E que, cara, é muito possível que tenha sido na sorte, sabe? O Hülkenberg, nitidamente, tu vê que ele desvia. Agora, quando passa o Gasly, é no meio da poeirama ali, cara, não tem... Cara, até porque não tinha nem muito o que ele fazer, assim, né, na verdade, o Gasly, assim, sabe? Porque tipo assim, tu tá num traçado e ele faz um traçado, assim, ele, na real, ele deu sorte que a Williams não invadiu o traçado natural tanto, assim. Porque o traçado natural passa pertinho ali, hein? Passa perto da chicane. É justamente na parte que eles estão abrindo porque tem uma outra curva. Tem uma outra curva logo em seguida, né? Então, tipo assim, dá essa sorte, assim, mas se o cara tá, tipo assim, sabe quando o cara tá, tipo assim, tentando ganhar segundo em tudo que é lugar? Se o cara tá nessa ânsia aí, fudeu, né? Daí já era. Sabe? E aí, tem uma outra parada que acontece depois da red flag, que eu tô vendo no replay. Exatamente. Que eu tô com o replay eu ia dizer, logo depois disso, cara, o pessoal meio que... quando... engarrafou. Quando tá fazendo a volta de formação pro novo grid, que até ali, pelo menos eu não tinha entendido se ia ser largada lançada em movimento ou se ia ser parado de novo. O Hamilton dá uma segurada. Isso, pro safety car. O Verstappen, inclusive, reclama. Não, isso aí tem mais de 10 carros. Isso. E daí eu não tenho certeza se essa galera sabia que ia ser grid parado. Não sei. Justamente por causa isso que eu ali é o cara que tá fazendo aquela jogadinha tipo, seguro, vou, não vou. Isso, exato. E aí, pro outro desaquecer o pneu, tá? Isso, e aí, cara, engarrafa, e quem quase junta todo mundo ali é o último carro. É o Magnussen. É o Magnussen, que vem lá atrás e ele se mete na brita já, cara. Cara, e é muito engraçado. Quase que dá outro acidente antes de largar de novo, dando essa relargada, cara. Isso aí foi muito louco, Cara, e é muito engraçado porque tem um meme com isso que é tipo assim, ó, essa cena que fica repetindo, e daí você tipo assim, eu sou Antônio Virgulini da máquina mais veloz. Daí aparece o Magnussen passando. Assim, que eu acho que isso é do Carros, tá? Do Carros 2 ou 3, assim, sabe? E daí é tipo... que era isso aí. E daí é muito engraçado, assim. Antônio Virgulini? Eu acho que é Antônio Virgulini, La Máquina Mais Veloz. Se tu meter La Máquina Mais Veloz meme. Eu sou Francesco Virgulini. La Máquina Mais Veloz de tutta Italia. Mais engraçado só se fosse uma Ferrari fazendo isso. Isso. Era um motor Ferrari, né? Era uma raça. Isso. Mas, cara, quando começa a dar essa engarrafada aí, eu acho que o pessoal meio que segura para não ultrapassar o carro da frente, sei lá, não tomar uma possível punição, alguma coisa assim. E o primeiro que quase bate e joga pro lado é o Joe, que é uma Alfa ali que tu vê, tem o Pérez,
tá atrás, daqui a pouco tu só vê uma Alfa jogando pra direita, assim, desviando dele, e vem outra Alfa, joga pra esquerda. Aí a Williams, que ainda tava na pista, que era o Sargent, joga pra zebra, e aí o único lugar que sobra é as britas, cara. E aí o Huckenberg não, o Magnussen mete nas britas mesmo e já era, cara. Cara, é um lance engraçado, mas que podia ter dado merda grande. Isso, podia ter dado uma merda grande. Só para, né, terminar essa nossa grande, assim, apontamento sobre Francesco Virgulino, La Macchina Mais Veloce de Tutta Italia. Ele é um personagem de Carros 2. Carros 2. Ele é um carro de fórmula, né? E daí ele obviamente, é o grande... referências à Ferrari, né? Ele é um rival do Relâmpago Marquinhos, do Relâmpago McQueen, né? Marquinhos. Embora ele seja, que segundo a Wikipédia aqui, não, segundo o fandom de carros, né, que pelo que eu sei é bem grande, embora ele seja um antagonista e rude com o Relâmpago Marquinhos em certos pontos, no final do filme ele e Relâmpago McQueen se tornam amigos. Olha então aí. É isso. Até porque, né, eles competem em categorias diferentes. Francesco Virgolini. Como é que é? Virgolini. É Virgulini? Aqui é Bernoulli. Só que o pronunciou, acho que Virgulini. Então é bom, isso. No que eu pesquisei aqui é Virgulini. Enfim, muito. Paramos com esse momento Carros 2 para mostrar como eu vi num site que é o São Jorge contra o Bafo do Dragão, ou seja, George Russell contra a Mercedes lançando fogo pelas ventas. Abriu nós. É o nitro do Top Gear do Super Nintendo, né? Que sai foguinho no escapamento. Cara, e é incrível a quantidade de fogo que sai daquele escapamento, cara. Sim. Fazia tempo que eu não via a quantidade de fogo daquele jeito do escapamento. Muito interessante, mas o cara tava bem na corrida, bem no sentido assim, eu acho que ele ia pontuar aí P5 baixo, assim, dependendo de como fosse a corrida, só que o carro fumou, e daí não era, daí o George Russell depois tweetou assim, não é meu dia, não é meu dia, tô na merda, por causa disso, eu dei um solucinho, sabe aquele solucinho de quem comeu 3 cachorro-quente? Foi esse meu soluço. E daí, só para terminar, por causa que é o seguinte, quando ele faz aquela parada da bandeira amarela e do safety car, antes da primeira bandeira vermelha, fiquei com a impressão pelo rádio que eu vi que foi ele que chamou esse pitch. Foi ele que falou assim, vamos meter um pitch. E daí vem a bandeira vermelha, e daí ele fala assim, tipo assim, ele fala assim, tipo assim, algo falando assim, tipo, my call, sabe? Foi a minha escolha, alguma coisa nesse sentido, assim, tô tentando meio que traduzir de memória. Sim, tipo assim, falha minha. Tipo assim, fui eu que achei que ia rolar e não rolou. Matou no peito. Exatamente. E me pareceu muito que era ele. E daí, daí ele já fala assim, não foi, tipo assim, apesar da grande largada, ele larga muito bem, ultrapassa o Verstappen. Fica na frente, daí fica meio subentendido que ele foi pedido para reduzir o ritmo para o Hamilton ter, tipo assim, vácuo, né? Para manter uma distância do Verstappen. Daí ele escolhe fazer a parada no pit, né? Para mim ficou claro que ele escolheu, e daí a bandeira vermelha. Depois o carro fumega e ele tem que se abandonar. Então, tipo assim, foi uma grande sorte com a largada boa e um carro bosta, né? E um erro de mecânica numa Mercedes, que não é uma coisa muito comum. Mesmo tendo um ano bem ruim, ano passado como um todo, talvez o motor, ou enfim, o conjunto mais durável, né, do grid. E, cara, falando assim do Russell, não só do problema que ele teve, antes dessa escolha, enfim, de pitch, ele largou super bem, ele ganhou a ponta na largada, ele acompanhou por completo o ritmo do Verstappen, tanto que ele conseguiu manter meio carro do lado do Verstappen, e
não deixou o Verstappen fechar a porta na primeira curva. É, E eu como tenho ele uma interpretação diferente dessa. e como ele tava por dentro, Uhum. o Verstappen obviamente não podia Fazer nada. fazer nada. E aí ele, enfim, entrou por dentro com uma facilidade de fazer a tangência da segunda curva. E Uhum. ali, meu, ele disparou na frente, cara. Ele disparou Disparou. assim, ó, tanto que o Verstappen ficou para trás, segurando o Hamilton e o Alonso. E aí na próxima curva, que é a curva onde o Leclerc faz a cagada, no mesmo lance o Hamilton ultrapassa o Verstappen, fazendo o que o Verstappen Mais faz, né? faz desde 1900 e Guaraná com rolha, que é espalhar na curva e azar de quem tiver pro lado de fora, né? E eu digo que o Hamilton fez foi pouco. Mas vamos Não, falar e- vamos falar primeiro do Russell ali, que eu quero entender o teu ponto de vista, porque pra mim, cara, ele simplesmente largou muito bem do lado Não, isso sem dúvida. do Verstappen e não deixou espaço pro Verstappen fechar a porta. E ponto. A minha interpretação dessa história ela é um pouco diferente no sentido assim, ó, o Russell larga muito bem e ele, tipo assim, ele tem condição de fazer o traçado e tudo mais. Uhum. E tá ele e o Verstappen fazendo o traçado legalzinho, assim, um do lado do outro, assim, mais ou menos. E o Verstappen, eu acho que o Verstappen, para mim, me pareceu assim, o Verstappen escolhe defender do Hamilton em vez de atacar o Russell, tá ligado? Entendi. Porque o Hamilton vinha atrás dele, faz aquela tangência mais aberta, que é mais defensiva, para evitar que o Hamilton, tipo, que os dois passem por ele, né? Uhum. né? E daí o Hamilton tem que fazer, daí o Hamilton se aproxima, ele faz a coisa, o Russell some, e daí o Hamilton, cara, tipo, sei lá, em algum momento de genialidade dele, mais aderência, assim, sabe? Aqueles poucos momentos que a Mercedes está, aqueles poucos segundos que a Mercedes parece estar melhor que a Red Bull, e é realmente poucos segundos, ele ainda consegue fazer escolher o traçado por dentro da outra curva e mandar um abraço pro Verstappen. E o Verstappen reclama assim, porque ele me jogou para fora. Sim, não me deixou. Isso. Ele usa um termo bem técnico ali quando ele estava no apex da curva, que é exatamente o. É porque o meio Hamilton. É que se tu vai pegar assim, ó, o Verstappen ele tava na frente. Isso é real. Sim, Ele sim. tava na frente. E ele começa a fazer a curva na frente. E o Hamilton tá atrás, tá tipo assim, aquela meia roda atrás. Meio carro, é meio carro. E daí, quando os dois estão no esquema, o Hamilton já tá ele tá por dentro e ele tá, tipo, já tá um pouco mais à frente. E daí aquele negócio, assim, o carro do Hamilton, como tá por dentro, na velocidade que tava lá, ele precisa de um espaço maior para fazer a curva. E esse espaço maior é o espaço que o Verstappen queria estar nele. E daí, abraço pra ti também, né, irmão? Tu fez isso... Sim, a vida toda. 2000... Não é 2021, nem... Não, 2021 foi o ano que, tipo assim, perdeu a vergonha de fazer isso, assim, em algum momento teve. E alguém na transmissão no Brasil até comenta, porque essa corrida eu vi na transmissão brasileira, até comenta assim, o Verstappen tem que entender que quando ele fazia isso, ele não tinha nada a perder e estava desafiando o campeão mundial, que tinha muito a perder, né? E agora ele é o... Agora a situação inverteu. O Hamilton não tem nada a perder, entendeu? Claro. Não tem nada a perder. Ele já sabe que ninguém vai punir por isso, né? Nem sei se deveria punir, né? Não é nem isso que eu tô discutindo. E, cara, assim, ó, o cara que tem que dirigir defensivamente nesse momento é tu, tá ligado? Sim, então, tipo assim, ó, tu quer brigar de igual, tu quer endurecer e causar um acidente como tu já fez várias vezes quando tu não tinha nada a perder, ou tu quer, tipo assim, esperar e que nem o Hamilton fez várias vezes. Então é o seguinte, né, meu? O pineta nos olhos dos outros é refresco. Tem uma frase e olha o seguinte, não foi nenhum espalhar que nem o Verstappen fez no Brasil, né? Não. Inclusive eu ia dizer, cara, ele tem que achar muito bom que sobrou espaço para ele ter duas rodas dentro do limite da pista. Exatamente, tem que ficar muito feliz. E cara, tem um antigo mestre meu de jiu-jitsu falava que vento que venta a favor, venta contra. Então, meu velho, se tu vem jogar duro, meu, tem que aguentar que joguem duro contigo, já era, meu. Tá? E aí, cara, só pra fechar essa pauta, esse assunto dessa disputa e tudo mais, né?
que tu falou ali que o Verstappen decide defender do Hamilton, né? O movimento que o Verstappen faz é muito parecido com o movimento que o Hamilton faz, porque na largada o Verstappen joga o carro para a direita para defender a posição do Russell, só que o Russell bota o carro do lado e não deixa. Sim. E o Hamilton faz exatamente a mesma coisa defendendo o Alonso. E o Alonso bota o carro do lado e o Hamilton não consegue. Aí o que acontece? Tanto o Verstappen quanto o Hamilton, eles jogam de volta para a esquerda para buscar a tangência para entrar bem na curva, né? Nesse caso, o Russell arrisca, joga o carro para dentro, e o Alonso não. O Alonso, aquilo que tu disse, né? O cara resolve jogar na segurança e o Alonso dá uma segurada e, enfim, deixa o Hamilton passar na frente e segue. Não, e o Até Alonso porque dá ele uma tava segurada sem- tanto. ele O tava Alonso dá sem uma tanta segurada ação. tanto que o Sainz passa ele. Isso aí. E o Hamilton consegue achar um espaço pelo lado do Verstappen e o Alonso fica meio que encaixotado ali. Mas enfim, cara, a gente tá recém na segunda curva da corrida, mas começou. Justamente, cara, essa corrida começou boa, ela foi disputada do início ao fim, né? E aí voltando. E nessa curva que o Hamilton passa mais forçado, assim, o pelotão que tava atrás tinha carro fazendo curva tripla, assim, né? Sim. De tão embolado que tava, assim, né? Inclusive E- numa dessas que o Leclerc Isso, não nessa dá mesma espaço, curva né? que o Leclerc se ferra. Logo atrás. Então é engraçado só por isso, assim, porque, tipo, né? Tipo, E não adianta, cara. Início de corrida é isso, cara. Tem, sei lá, quantas voltas era essa? 56? 59? ainda mais numa pista como Melbourne, né? Ainda mais numa pista. Tem muita corrida pela frente pro cara querer decidir na primeira curva, cara. Não faz sentido. E aí, cara, voltando pro Russell lá, né, cara, ele largou super bem. Ele tava na frente. Teve essa escolha, enfim, infeliz, né? Mas é um assunto que a gente vai abordar mais aí num programa futuro, aí, porque agora vai ter 2 semanas sem corrida, né? Mas é um início de corrida que mostra que a Mercedes parece que deixou de respirar por aparelhos, né? Começa a reagir e, enfim, não vamos explorar muito em cima disso, mas enquanto o Russell esteve na pista, ele veio bem e o Hamilton foi bem até o fim. Né? A gente vai falar um pouco mais depois da batalha dele com o Alonso e tudo mais. Mas fechando aí esse assunto do Russell, enquanto o motor durou, né, tava muito bem. Aí agora a gente vai para a próxima batida, que é a da Haas, né? Exatamente, cara. Cara, põe essa foto aí. Cara, essa foto é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Porque o Magnussen, eu nem me lembro que volta deixa eu até ver se eu tenho aqui na minha colinha. Isso aí foi no 54. Isso aí eu ia dizer que foi do meio pro fim, então foi bem próximo do fim. Essa é o último safety car. O último bandeira vermelha. Uhum. Cara, a penúltima bandeira vermelha. Cara, faltava apenas 5 voltas, né? Uhum. E daí o dinamarquês, ele pega e me taca a porra do pneu traseiro, meu, na quina do muro. Tá ligado? E daí o pneu voa, porque ele dá com a porra do pneu na quina do muro, tá ligado? Tem tipo uma quininha, só que eu acho que dá pra, tipo assim, a quina eu acho que ela é ao contrário, porque ninguém ia fazer uma quina em direção do sentido, né? Aqui não. Ela é meio que a favor do... Isso, exatamente. Do sentido que o carro anda, ou seja... Só que ele deu na bordinha de dentro da quina, do tipo assim, de lado. Ele pega de lado, assim, porque ele pensou assim, passei a quina. E daí ele vai fazer, tipo, aquele movimento do carro, dar aquela espalhadinha, né? Só que ele cata o bagulho, e daí o pneu voa. Tá? Tipo, o pneu, tipo, imagina se o pneu bateu no murinho e pensou assim, o pneu pensou assim, foda-se essa merda. E resolve sair, assim. E é essa foto, assim, que é quando o pneu está desistindo de viver. Né? Cara, eu não entendi ainda se esse toque que ele dá, ele descalçou o pneu, porque sim, existe esse termo calçar o pneu, né? Ou se foi ou se a roda quebrou e aí... Não, porque a roda tá ali.
Não, ela tá ali, eu sei, mas ela pode ter quebrado, tipo, a borda da roda que eu seguro o pneu. Ah, sim, Entendeu? sim. É. Uma dessas duas coisas aconteceu. Até porque a roda ela não voa fora, né? Tem dispositivo de segurança que ela fica presa no carro. Agora, por algum motivo. Se chama parafuso. Não. Ela fica presa. Enfim. Todo carro tem, inclusive. Todo É carro incrível. tem isso. A Alguns tem tecnologia. vários, né? É isso. Alguns tem vários, tem 3, alguns tem 4. O meu tem 4, eu uso só um. Isso. Mas. Que é pro borracheiro trocar mais rápido, né? Que é só. Isso, Daí... é uma só. Isso. Mas eu não lembro de ter visto isso, cara, do pneu sair voando, assim, pelo menos recentemente, cara. E, cara, foi bizarro isso, foi bizarro. E aí que começou a grande zoeira do final da corrida, né? É, cara, porque daí a porra do Magnussen fica rodando com esse pneu cagado aí até lá a casa do caralho. E daí, novamente, né? O carro até nem tá tão longe de uma área de escape, mas tem muita parada. Então, metade de um pneu inteiro, né? Mais uns pedaços de roda e ele... Cara, ele saiu desintegrando a roda e sei lá, assoalho, o que mais, porque... Enfim... parecia, tinha tanta faísca ali que parecia o carro do Russell lá pegando fogo no escapamento. A Haas estava numa boa corrida, né? Não estava excelente e tal, mas estava... Acho que ia chegar fazer a zona de pontos. E o Magnussen inventa dessa, né? Um gênio. E daí é o seguinte, né? Os caras demitem o Mick o ano passado porque ele fica batendo o carro. O que eles vão fazer com o Kevin Magnussen agora? Sim. Inclusive, cara, eu acabei de ver aqui no replay, cara, aquilo ali é um pedaço da roda, assim, cara. O pneu voa longe porque a roda quebra. No replay que mostra claramente isso. Eu tirando o ponto do Hülkenberg, o Hülkenberg terminou em 7º. O Hülkenberg, então, meteu 6 pontão. O Hülkenberg tá dando um pau no Magnussen, começo de ano, né? Eu sei que não é momento. Sim, mas acho que desde a primeira corrida, cara. Eu lembro de ter reparado isso antes já. Não só em corrida, em Qualify também, né? Isso, exato. Em Qualify tá sempre qualificando melhor. Tá. Então o rapaz tá com um pouco de sorte. Depois temos a relargada, aquela parada de bandeira vermelha, teve a relargada parada. E daí, Rodrigão, eu quero só saber uma coisa. Tem gente que reclama dessa largada parada, faltando 3 voltas, 2 voltas. E tem gente que queria tem gente que queria a largada parada, porque foda-se, é isso aí, Brasil. E daí tem gente que queria a largada em movimento. Tu é time qual? Cara, Tu torce pelo acidente? Não, nunca. Primeiro lugar, é muito nebuloso, assim, quando que decide... Eu sei que é o diretor de prova que decide, tá? Mas é muito nebuloso pra mim quando que a largada é parada, quando que a largada é em movimento. O diretor de prova provavelmente também é. Exatamente. E nesse caso, eu penso que se teve bandeira vermelha, né, tem que fazer padrão, ou de um jeito ou de outro, né? E eu, inclusive, não vejo uma necessidade de fazer a relargada parada depois da largada inicial da corrida. Independente se é bandeira vermelha, se é bandeira amarela, o que é. Para mim é larga em movimento, porque já está todo mundo andando e porque a largada em movimento é mais... primeiro, é mais tranquilo de manter as posições que estavam, né? Dá menos possibilidade, digamos assim, de ultrapassagem. E evita acidente, né? E justamente isso, evita acidente, que é o que aconteceu, né? Sem tinha dado uma bandeira vermelha, largou de novo todo mundo amontoado, disputando a primeira curva, a segunda curva e já deu a merda de novo. E um monte de gente daí sem ter o que perder, né? Exatamente. E, cara, aí nessa segunda aí foi uma lambança, né? Do tipo assim, vamos terminar essa corrida de uma vez. Daí tipo assim, e daí, as duas Alpines se batem de um jeito completamente idiota. Começa assim, cara. Começa que na freada da curva 1, já tem um que quase atropela a galera ali, que é justamente uma das Alpine, que passa reto, travando roda, e aí já joga uma McLaren para fora também, que a McLaren, para não bater, teve que abrir também.
E aí, cara, foi muito estranho o retorno. Eu não sei se foi o Gasly que saiu e voltou, mas o Eu a acho que Alpine que o vinha. Ocon. Não, quem saiu foi o Gasly. O Ocon que vinha atrás, cara, O Ocon não dá espaço, é verdade. ele não é que tá, ele não segurou. Ele entrou onde tinha espaço. Só que isso que ele fez é arriscado, porque não tem como saber que o cara da frente tá te enxergando. Não tem como saber se o cara Exato. da frente não vai te fechar, e o cara da frente já tava vindo de fora, sei lá pra onde é que o cara da frente tava olhando, cara. Ele só queria se achar e continuar na pista, entendeu? Então, assim, Sim. é um risco que ele assumiu e se deu mal, deu merda, né? Não, isso aí é um acidente de corrida. O cara da frente errou, assim como o toque do Leclerc lá foi um acidente de corrida, né? Ele, Sim. enfim, confiou que o cara de dentro ia entrar na curva e resolveu jogar o carro também. Só que nesse caso aí a diferença é que digamos assim, o carro da frente, que era o do Gasly, eu não vejo culpa nele porque, enfim, foi uma falha não ter visto o carro. Nitidamente ele não fechou o cara de propósito, porque seria idiota ele fechar naquele movimento que ele fez, porque já tava outro carro do lado, sabe? E porque é isso aí, o Gasly ele dá aquela espalhada para não bater no Sainz. Sim, tem um E carro. daí vinha vindo, daí quando ele volta e tal, ele tá abrindo para fazer o traçado, assim, para achar o traçado, e tá vindo o Ocon próximo do muro. E ele simplesmente não vê o Ocon, daí os pneus se encostam e daí o resto é poesia. Só que daí nessa, o Carlos já tinha batido na Alpine do... Na Alpine do Alonso. Da Aston Martin do Alonso. Isso, na Aston Martin do Alonso. E daí, e dá uma merda engraçada, porque é o seguinte, porque eu tô vendo o replay aqui, e o Sainz, ele dá uma guriziada, ele perde o ponto da frenagem e ignora, ele vou fazer o traçado aqui, não é nem perde ponto, ele tá eu vou fazer o traçado aqui e foda-se que tem o carro do meu lado que tá na frente, na verdade. O Sainz, ele faz exatamente o oposto do que olha só que coincidência, ele faz a cagada exatamente o oposto do Leclerc. O Leclerc estava do lado de fora e jogou o carro para cima do cara que estava do lado de dentro. E aqui o Sainz estava do lado de dentro e simplesmente não dá espaço pro cara de fora, sendo que o Alonso estava muito na frente. Então, assim, isso que aconteceu aqui poderia ter acontecido com o Hamilton e o Verstappen. Exatamente, podia ter acontecido com o Hamilton e o Verstappen. A E o mais diferença engraçado nessa é que daí o Ocon tem que espalhar depois na outra curva para não se ferrar também. E nessa daí, meu, o problema só é que diferente do Leclerc, nessa daí quem se ferrou foi o cara que não tinha nada a ver com isso, né? Que não tinha culpa nenhuma, que foi o Alonso, né? E a sorte do Alonso é que ele conseguiu manter o carro correndo. Não, exatamente. A sorte do Alonso é que as Alpine se arregaçaram ali e obrigou uma outra bandeira vermelha, cara. E aí o Alonso pôde voltar para a posição, enfim, de origem dele e tudo mais. Que nesse caso, se eu entendi bem, eles meio que desconsideraram aquela largada, né? Porque o Alonso voltou a largar na terceira posição, né? Isso, eles desconsideram por causa que como a bandeira vermelha aconteceu antes de completar uma volta, daí tu desconsidera. Desconsidera o que aconteceu naquele tempo. E isso já tinha... E daí o Alonso até no rádio fala assim, tipo assim, meio puto, assim, tipo, veja isso, fala no rádio, veja isso porque aconteceu em Silverstone no ano passado, eu acho. Então daí ele falou, não, vê isso, não sei o que, e tal. E daí, a sorte do Alonso é que o carro não ficou danificado. Porque, por exemplo, se o carro ficasse danificado, sei lá, um pouco mais de uma forma que não pudesse correr, ou se ele tivesse desligado o carro, sei lá, qualquer coisa assim, daí ele não ia poder fazer essa relargada por causa que, né, o carro parou, né? Inclusive, mas, então...
inclusive ele teve uma bela sorte aí, cara, porque depois que o carro dele roda, ele volta. Primeiro, ele teve sorte de rodar, atravessar a pista rodando e ninguém bateu nele. Exato. E o carro dele para quando ele bate com a roda traseira no muro. E é uma pancada meio que nem lateral e nem de trás, ela é meio que na diagonal, assim, ou seja, certamente deu uma forçada ali naquele eixo traseiro do carro dele ali. E a sorte é que não teve mais corrida, né? A sorte dele é esse. Também, então assim, ó, eu não duvido que daqui a pouco se não tivesse que exigir do carro mesmo, defender posição, brigar por assim, o carro não estivesse avariado para isso também, sabe? Porque, enfim, a partir daí não se correu mais, deu ali umas voltas ali com bandeira... praticamente a bandeira, não teve bandeira verde, não, né? O safety car entra depois. No box e o pessoal faz a curva e, tipo, relarga terminando a corrida. Né? Exatamente. Inclusive, aqui eu quero deixar um comentário, assim, que eu não vi a corrida de madrugada, né? Porque agora temos F1 TV e a gente pode assistir com calma no outro dia, né? Sim. E eu evitei spoilers, mas eu abri o WhatsApp para conversar contigo e tu tinha mandado um link da corrida. E no link era aquela foto do Alonso e do Hamilton se cumprimentando no pódio. E eu, caramba, meu, será que no caos todo o Verstappen se ferrou? Eu já sabia que tinha acontecido algum caos, alguma coisa assim, né? Caramba, meu, será que o Verstappen se ferrou? E, cara, eu olhei assim e assistindo a corrida, no final, eu falei, cara, mas o Verstappen tá aí, mas deu rolo, cara, deve ter dado mais uma merda ainda. Porque eu achei que ele tava fora do pódio. Eu achei que ele tava fora do pódio. E, claro, porque, tipo, Hamilton e Alonso um do lado do outro. Eu pensei, cara, um dos dois ganhou. Sim. E pela lógica, ou tinha sido o Alonso em primeiro e o Hamilton em segundo, ou o Hamilton em primeiro e o Alonso em terceiro, porque um tava do lado direito e do lado esquerdo, né? Sim. E aí eu pensando, caramba, o que foi? Não, a foto é porque o Tilapia tinha saído já do pódio ali, os dois estavam só se cumprimentando. E eu, pô... Achei que tinha embolado já os pontos ali, cara. Achei que ia dar um pouquinho mais de emoção. Levemente decepcionado, né? Levemente decepcionado. Porque, enfim, cara, a gente quer ver competição, né? Não quer ver a gente não quer ver um 2019 ali que era o Hamilton Léguas na frente e nem um 2021 que era o Verstappen Léguas na frente. Então, aliás, 2022. Nessa a porra dos Carlos Sainz sofre uma punição de 5 segundos, né? E nessa relargada daí caiu para o último lugar, que é P12. E o mais legal disso é o rádio do Sainz, que é aquele no, this is unacceptable, cara. Tipo, peça pra reverem isso, não sei o quê. Ou seja, meu, ele, além de ruim, ele é chorão ainda. Isso, exatamente. Né? Porque, porra, meu, cagada dele, velho. Totalmente. Não, e tipo, porra, né, sabe? Eu tô vendo aqui tuas anotações. O Pérez fez realmente uma ótima corrida, mas pra mim ele deixou muito aquém. Eu sei que teve pouca corrida de verdade, e ele fez umas boas ultrapassagens ali quando ele tava num pelotão mais atrás, que ele faz todas as ultrapassagens no mesmo ponto ali. Sim. Mas depois ele tinha 5 segundos, eu acho que era o carro do Lando Norris para alcançar. E, meu, ele demora muito para fazer esses 5 segundos, tá ligado? Sim. E, meu, porra, tu tá numa Red Bull contra, tipo assim, um dos piores carros do grid, que é tipo a Mercedes, que é a McLaren. E, sabe, eu acho que ele vacilou bastante nessa corrida. Conseguiu um resultado bom, mas vacilou bastante nessa corrida, assim. Podia ter entregue alguma coisa. Eu vou discordar desse teu ponto de vista, porque ele largou lá de trás, né? Teve essas paradas, teve bandeira amarela, teve bandeira vermelha, que obviamente bandeira vermelha tá parada a corrida, mas o fato é que tu já falou antes, teve pouca corrida, né? E ele ter buscado aí um P5 saindo lá de trás e tendo esse monte de adversidades, e no momento que tu tem que fazer 3 relargadas paradas ali, ou melhor, uma largada e 2 relargadas, né? Cara, é um momento que perde posição e tem que buscar e tem que segurar, não dá pra ir pra cima com tanto ímpeto, assim. Então, o tempo que ele teve pra correr, cara, eu acho que ele foi super bem, assim.
Ele buscou. E outra, né? O Pérez, ele não é aquele piloto agressivo que nem o Verstappen, que nem o Alonso. Ele é o piloto mais comedido e mais na regularidade do que na agressividade, né? Então, eu acho que é meio que natural, assim, talvez ele perdeu um pouco de tempo em uma outra ultrapassagem que tu falou, né? Não é nem um pouco de tempo, é Perdeu. porque ele tinha 5 segundos para alcançar o cara e eu Sim. acho que ele virou pouco para, sabe Sim. quando tipo assim, tu tem 5 segundos livre Claro, na tua frente. mas aí é justamente o caso do piloto que tem esse perfil de ser mais regular e, enfim, é o jeito dele. De repente, ele se sente mais seguro em não arriscar tanto, tendo que tirar tempo e garantindo aquilo que ele já conquistou. Porque, cara, ele veio lá de trás, ele não tinha nada. Ele não tinha nada e ele terminou com 11 pontos. Então, enfim, acho que passa muito por essa questão de perfil aí também, né? Eu não tinha colocado aqui na anotação, mas vendo a tabela agora, cara, Stroll, P4, logo atrás do Alonso, né? Sim. Ou seja, confirmando que a Aston Martin está muito bem esse ano e confirmando aquilo que a gente já cogitou na segunda corrida ali, que esse ano é o ano que a gente vai ver se o Stroll realmente não é um desgraçado como se pensava um tempo atrás, né? E que pode ser que com equipamento aí tudo mais e já bons anos aí de experiência na Fórmula 1, enfim, possa ter agregado alguma coisa nele, né, cara? Legal ver isso. Legal ver isso porque com a Mercedes crescendo agora, né? A disputa aumenta. Pelo menos 3 equipes aí, né? Já que a gente, pelo visto, não vai poder contar com Ferrari aí disputando esse ano, né? Parece que ela não foi convidada para participar. Não foi convidada. E outro ponto aqui que me chama muita atenção é que as duas McLarens ficaram no meio do grid que terminou a corrida. Sim, conseguiram fugir da confusão, né? Isso foi o grande pronunciamento do Zac Brown, né? Sim, que é o diretor da McLaren. Pô, o Lando P6 e o Piastri em P8. E, além disso, toda vez, contudo, entretanto, os primeiros pontos do Piastri na sua casa, né? Em hometown. Ah, interessante. Ainda sobre essa questão de McLaren, né? A McLaren fez um qualify melhor que nas últimas nas primeiras provas, nas 2 primeiras provas, né? E terminou muito melhor, claro, muito pelos abandonos. Mas se considerar os carros que terminaram a corrida, a McLaren terminou no meio de grid, né? P6 e P8, onde terminaram 12 carros. É um tipo assim. Mas sabe, tipo assim, eu acho que o grande mérito, na verdade, da McLaren nessa corrida é tipo não bater o carro. Sim, sabe? Sobreviver. Ainda mais o Piastri, o carro sobreviveu, né, por si intacto, só. Né? Exato. Ele já sobreviveu a ele mesmo. Isso. E os pilotos conseguiram, enfim, sobreviver dentro do caos que foi a corrida. Não, e tipo assim, pô, tu pega pra um piloto que é rookie, como o Piastri, assim, um cara com o Piastri conseguir fugir de todas as confusões e pontuar é tipo muito vantajoso para um cara que é jovem, assim, sabe? É o tipo de momento que dá em aquele tá, beleza, é isso aí, sabe? Poxa, agora sim eu tô sentindo o carro, agora sim eu tô com confiança, agora sim vai, né? Parabéns, como diria, parabéns por conseguir fazer. E uma pena. E o Piastri que largou em 16º, né? Só para tá procurando aqui. Sim, o Piastri em 16º e o Norris Lando em 13º. E uma pena o Williams não ter conseguido finalizar a prova, né, cara? A gente falou antes lá do acidente do Albon e tudo mais, mas o Sargent foi outro que sobrou nessa última bandeira vermelha. Né? Ele foi
nessa treta toda que teve na curva 1 ali, ele lá atrás para não bater, seguiu reto na brita e, enfim, não conseguiu tirar o carro dali mais, né? Então, é uma pena, não estava muito bem, ele vinha lá nas últimas posições lá, mas, enfim, a Williams mostrou aí uma certa recuperação nas primeiras corridas aí, e eu quero de verdade ver a Williams melhor, cara. Eu já falei várias vezes aqui, a Williams não... apesar de não ser mais a Williams garagista aquela, tem um Sim. nome a zelar, né, cara? E é ruim tu ver eles lá atrás, né? A gente gosta da Williams, a gente gosta, não adianta. É isso. Eu acho que essa parte. Tá, acho que essa parte tá suficiente, Rodrigo. A gente já tá começando a patinar aqui, Sim. como se estivéssemos com pneus intermediários. Com pneus. Pneus, botei um pneus, né? Uhum. E daí, rapidamente, só vou pontuar uma coisa aqui, porque já estamos avançado aqui, Uhum. que é o duelo Hamilton e Alonso, que para mim foi muito interessante, porque não foi um duelo, sabe, de overtake, né, Uhum. ultrapassado, isso aqui, mas foi um negócio assim, tipo assim, dois pilotos experientes testando e blefando em cima um do outro, né, Uhum. com os rádios, né. É o Hamilton dizendo, meus pneus já era, não vou conseguir terminar a corrida com esses pneus, não sei o que. O Alonso volta e meia fazendo alguma coisa diferente, assim, para tentar causar confusão na Mercedes. E teve até uma hora que o Hamilton perguntou assim, cara, esses loucos estão na mesma estratégia que a gente, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, a Mercedes tinha, quase certeza que eles estavam na mesma estratégia, né? Uhum. Mas o cara tem a certeza, assim. E daí o Alonso, tava com uns 3 segundos, daí o Alonso consegue diminuir para 1,5. Daí o Hamilton começa, os caras estão chegando. Daí o cara no rádio ali, não, faz a tua que eles não vão buscar. Daí o Hamilton respondia, dava uma volta, tipo, se mostrava que tinha carro ainda para ampliar, daí deixava o Alonso tentar gastar pneu e o Alonso lá tentando tirar os coelhos da cartola, assim. Achei bem interessante, não foi nada assim, tipo, putz, que agressivo, mas assim, para o cara que está prestando atenção na telemetria, foi bem interessante ver esse duelo de experiência, assim, sabe? Uhum. Sim, porque, como tu falou, não teve disputa de fato de troca de posições, né? Vamos chamar Exato, assim, né? né? Mas a questão ali de, a Aston Martin vindo muito bem e o Alonso sabendo o equipamento que tem e obviamente sabendo os limites também do carro, né? Ou enfim, descobrindo os limites do carro. E do outro lado a Mercedes se recuperando, né? Fazendo a primeira corrida boa em, sei lá, desde o GP do Brasil, talvez, de 2022, né? E cara, a gente sabe que a disputa que vai rolar agora esse ano é essa aí. E aí os caras os caras ali, essa questão do rádio também, cara, é uma das coisas que tá muito, digamos assim, entretenimento na Fórmula 1 agora, né? Sim. Porque rola esses blefes, essa questão toda, mas muito também tem, de fato, a comunicação de pista com o box, e aí tu falou de telemetria, o engenheiro tá toda hora falando pro piloto lá, né? O cara de trás tá tantos segundos, o cara da frente tá tantos segundos. E setor tal, o cara, o maluco tá mais rápido que tu. isso, e nisso daí, cara, é o cara, quem tá na pista que sabe, tá sentindo equipamento, tá sabendo se, enfim, tá... o comportamento do carro se pode andar mais, se tem que poupar, se o pneu tá bom ainda para forçar ou não. E aí, cara, tu pega dois caras experientes, que nem o Alonso, que nem o Hamilton, e se tu tá acompanhando ali nos tempos, vendo os dados ali, que é o que a gente consegue fazer com a F1 TV, Sim. cara, é espetacular. Tu vê que um diminui a distância, daqui a pouco o outro já faz uma volta um pouco mais rápida, responde. E eles ali, cara, certamente estão acompanhando isso porque o engenheiro tá de olho nisso, tá passando pro piloto também. E isso é uma coisa legal, cara, que não é só ver o carrinho correndo, fazendo curva ali e ultrapassando, sabe? Quem gosta do automobilismo e tudo mais, isso é uma das coisas massas assim, de ver. E certamente é um duelo que a gente ainda vai ver muito esse ano.
o Hamilton e o Alonso, e com aquele tempero de que eles tiveram adversidades lá na McLaren, lá atrás, lá quando o Alonso já era Alonso e Hamilton era apenas um menino chegando na Fórmula 1. Né? Cara, mas Então- tu sabe que eu tenho acompanhado bastante coisa do Alonso e da Alpine e da Aston Martin e tal. Até da Mercedes também, porque mas tudo que o Hamilton fala meio que vira assunto, e tudo agora, tudo do que o Alonso fala vira assunto também por causa do ano dele e tal, que Uhum. tá sendo muito bom. O Alonso tá completamente sangue doce. Sim, Entendeu? não tenho O dúvida Alonso, disso. o ano passado, o ano retrasado, o Alonso ainda xingava o Hamilton, falava umas bobagens assim sobre ele, e daí, tanto que depois eles trocaram boneco, assinaram e tal, fizeram uma performance ali. Eu acho que o Alonso meio que entendeu, não é nem que entendeu, mas aceitou, sabe? Algumas coisas assim, tipo, fez umas terapias. Agora o Alonso, inclusive, fica a informação, está solteiro, Olha né? aí, hein? Se separou da sua esposa. Então, Oportunidade. hashtag oportunidade. E daí o Alonso eu acho que ele entendeu alguma coisa e eu acho que ele tá levando esse esporte mais leve do que antes, assim. Então, tipo assim, antes o Alonso reclamava tudo, não sei o que, agora que tá com um carro bom o Lance Stroll um gênio, o Hamilton um grande piloto, o George é um companheiro decente, sabe, pro Hamilton, blá, 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 blá. O Max é um grande piloto também. Então, tipo assim, sabe, ele tá tipo, meu, porra, eu tô aqui, tá ligado? Eu sou Sim. eu, vocês são vocês, e, meu, eu vou respeitar vocês porque vocês têm que me respeitar, tá ligado? Eu acho que meio que virou já, tipo assim, tá, meu, a gente tá de volta nesse clube de campeões, só que essa situação agora... Acabou os tempos de barbárie, que eu tava na McLaren rodopiando nessa mesma pista merda da Austrália, Sim, né, cara, com um eu acho. acidente super grave e tal, com um carro bosta. Agora eu tô disputando pódio, 3 corridas, 3 pódio, que é um feito gigantesco para ele nessa altura da carreira, né? Pô, 101 pódios, e daí eu acho que agora ele tá mais, sabe, ele tá mais de boa, assim, sabe? Pô, não, isso. E daí larga a entrevista assim, não, passei a corrida inteira testando o Hamilton, esperando ele errar, e ele não errou. O cara é campeão do mundo, não é à toa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, é um respeito, assim, que ele ainda tem, assim. Então eu acho que o Alonso, se ele tá com esse bagulho do ódio ainda da época de McLaren, pode até acontecer, mas eu acho que é uma coisa assim que, tipo, que só vai estourar se acontecer mais alguma coisa, entendeu? Por enquanto ele tá naquela parada assim do discurso assim, meu, tipo, eu sou o vilão, bababá, que é a brincadeira dele, mas eu tô com um carro foda, meu, eu me garanto, e é isso, tá ligado? Sabe? O Alonso é meio tipo, sei lá, se fosse comparar com futebol, meio tipo um Eric Cantona, um Ibrahimovic, sabe? Um cara que joga bola pra caralho, mas é falastrão também, tá ligado? sim, sim. E Cara, agora ele tá no zen, assim, ele tá no zen, tipo assim, eu sou pica mesmo. Foda-se. sim, eu acho que tu resumiu num ponto ali esse momento do Alonso, que é o seguinte, cara, agora ele tem carro. Sim, Ele tem outras coisas com que se preocupar. Entendeu? e, Ponto. É isso. e ele tem que valorizar os adversários dele, que, claro, é isso também, tá? Ele tem que valorizar os adversários dele para tornar a vitória dele maior. Exatamente. Isso engrandece o momento que ele tá vivendo. Perfeito. Exato. Então é isso. Eu acho que é tudo que a gente teve para falar sobre o duelo do Alonso e o Hamilton atualmente, Rodrigão. Uhum. Não sei que tu queira falar mais alguma coisa. E a gente pode ir para o cardzinho de pontuações para finalizar esse podcast já. Com Maravilha. bastante. Iniciando então com o campeonato de pilotos. Iniciando com o campeonato de pilotos, e agora temos o card para você que está na live em vídeo, está vendo em vídeo. Agora a gente mudamos a produção do nossa tabelinha está feita ali com primeiro lugar aparecendo em destaque, com a foto de destaque, o campeão, o primeiro lugar sempre aparece com a foto de destaque. Max Verstappen, 69 pontos, 2 vitórias, 3 pódios. Segundo lugar, Sérgio Pérez, 54 pontos, abriu uma diferença. Uma vitória e 2 pódios, né? Exato. Fernando Alonso, 45 pontos, 0 vitória, 3 pódios. Em quarto lugar, Lewis Hamilton, 38 pontos, 0 vitória em 1 pódio.
E aqui o quinto e o sexto lugar com 20 pontos, Carlos Sainz Jr. e Lance Stroll. Questão de tempo para mim, para o Lance pegar o quinto lugar, entendeu? Nenhum tem pódio. E sétimo lugar, o Russell, tem que ver o que ele vai conseguir fazer e tal, não tem pódio. E em oitavo lugar, o Norris, não tem pódio. Nossas tabelas são até o oitavo lugar, simplesmente porque é o que cabe na tela. Eu não vou ficar fazendo mais de uma tela. Tipo assim, não vou, entendeu? Sim. Algum comentário sobre essa tabelinha de pilotos aí? Acho que digno de nota para mim é só ali essa disputa do Sainz com o Stroll mesmo, por enquanto. Sim, cara, eu tenho. O único comentário assim, que eu vou fazer é que é um chute aqui, não vou nem chamar de previsão, vou chamar de chute aqui, tá? Esse ano o Sainz vai perder para as duas Red Bull, para as duas Aston Martin, para as duas Mercedes. E para uma McLaren. Ele vai perder para o parceiro dele na Ferrari. Sim. E ainda vai perder para o Norris na McLaren. Ou seja, ele não vai aparecer na nossa tabela. Essa tabela que está na tela aqui, que vai até a 8ª posição no campeonato, não terá Carlos Sainz e não vai demorar muito. Porque o Leclerc ainda teve uns azar, né? Então por isso que ele não está nem figurando. Porque na tabela já que não tem o Leclerc, eu vou pesquisar a tabela de classificação. E a Ferrari, cara, eu vou mais longe, hein, cara. Eu não tô nem secando a Ferrari aqui. Tô só, óbvio que tem um pouco de corneta no meu comentário. Sim. Mas a Mercedes continuando nessa evolução que tem, tá? O Leclerc fica aí pelo menos em quinto na tabela. Aliás, não, eu acho quinto que nada, cara, desculpa. Eu acho que o topo fica em sétimo, porque o topo da tabela pro Leclerc é o sétimo. Porque o Leclerc tem 6 pontos, tá em 10º lugar, tá? Isso. Tem 6 pontos. Tem as nono... 3 equipes na frente dele, cara. Tem a Red Bull, a Mercedes e a Aston Martin, com certeza. Empatado em pontos com o Leclerc tá o Hülkenberg da Haas, né? Então a gente já vê o drama nisso, é só para mostrar, né? Enfim, todo mundo pontuou, exceto até a temporada. Os únicos que não pontuaram foram o De Vries, da AlphaTauri, e o Sargent, da Williams. Só para deixar claro isso. Indo para o Construtores, Rodrigão. Construtores a gente tem aí com o carro do Checo Pérez, fazendo sua volta rápida aí. Temos a Red Bull como líder isolada com 123 pontos. 3 vitórias e 5 pódios. Quase o dobro da segunda colocada. Que é a Aston Martinhos, vem com 65 pontos, 3 pódios, né? Em terceiro lugar, com 56 pontos, ou seja, 9 pontos, que é a mesma diferença de 9 pontos, é a mesma diferença do Alonso para o Pérez, é a diferença da Mercedes para a Aston Martin. É só uma curiosidade. Com 56 pontos e um pódio tá a Mercedes, a Ferrari está com 26 pontos, né? E a McLaren está com 12, que é a quinta equipe. A Alpine com 8, que tomou um tufo nessa última corrida. Cara, se a Ferrari não acordar... Primeiro que assim, a Ferrari é P4, tá? Mas se a Ferrari não acordar, vai ser ultrapassado. E não vai ser ultrapassado pela McLaren, apesar de parecer que vai ser ultrapassado pela Alpine, que é a que tem mais chance. Que tem mais carro, né? Mais equipamento. Exatamente. Então é meio... A Alpine, quando jogou a corrida fora agora, no acidente, estava com os 2 pilotos na zona de pontuação. Exatamente. E o Piastri não estava na zona de pontuação. O Piastri vai para a zona de pontuação porque eles batem. Depois, isso aí. Exatamente. Isso aí. Eu até tô resgatando aqui, cara, a relargada, tá? No momento da relargada, a Alpine estava... Eu tô buscando aqui ainda. Mas a Alpine estava... Eu acho que era em 7º e 9º, tá? É isso aí. 7º e 9º. Sou um gênio da memória e do chute também, porque foi mais chute que memória. Não, cara, 6º e 8º. Mas eu te induzi ao erro, viu?
Meu poder de persuasão é muito bom. Não. Quinto lugar estava a primeira Alpine Primeira e a Alpine. outra eu acho que estava, tipo, sei lá, por nono ali, como tu falou. Aham. Eu tô contando carrinhos na pista, porque Tá, na entendi. relargada do resumo aqui não tem a lista a lista de posições. Sim, sim. Mas, cara, é meio que isso, assim, pra mim é cada vez mais claro, assim, que, meu, não tem como botar contra Sim. a Red Bull, entendeu? Uhum. É tipo assim, meu, é o dobro de pontos. Então, a Aston Martin, mas assim, ó, pô, a Aston Martin tá disputando o segundo lugar Pô, é tipo um sonho, né? é fantástico, cara, pro Tipo que um sonho. porque a gente viu ano passado e o que a gente queria, que era mais competição, porque assim, ano passado a Red Bull léguas na frente, a Ferrari meio que absoluta no segundo lugar, Uhum. e aí ali atrás a Mercedes se puxando para não disputar com alguém que vem atrás dela, né? E aqui, cara, eu recuperei, eu consegui pegar aqui no momento que dá a bandeira vermelha, antes dessa relargada caótica, Uhum. o Gasly estava em quinto e o Ocon em décimo, ou seja, os dois sim na zona de pontuação. Isso aí já daria alguns bons pontos. Né? Isso aí daria 11 pontos para o Gasly e mais um para o companheiro dele, daria mais 12 pontos. Né? É. Que ia Então, colar cara, na Mercedes, né? não Ia colocar, não, ia ia colar chegar lá na Ferrari. Isso, ia colar na Ferrari, Ia isso que eu queria ficar dizer. com 20 pontos contra 26 da Ferrari. Exato. Ia começar a colar na Ferrari. Uhum. Cara, é o que vai acontecer, entendeu? Seguindo a lógica. Uhum. Porque, tipo assim, a McLaren não tem condição de pontuar com os dois pilotos, pra mim, é muito claro isso. Entendeu? Inclusive, a McLaren está disputando o troféu sexto lugar com a Haas, assim, pra mim é isso. Uhum. Sabe? O que a Alfa também tá Porque a muito Alfa ruim. tá um horror, a Alfa Romeo tá um horror, a Alfa Tauri segue não Não existindo. existe. Né? E a Williams, cara, só deu sinal de vida, ela precisa provar, né? Ela Confirmar precisa isso, né? Confirmar isso. É. Por isso que eu falei que foi uma pena não ter terminado os dois carros. Inclusive, eu tava vendo depois aqui como aquele acidente ali foi faltando, sei lá, 2 voltas pro fim, considerou como essa galera que abandonou nesse acidente e que, por exemplo, o Sargent considerou Uhum. como tipo menos 2 voltas só na corrida, sabe? Não deu como Sim. abandono. Ah. Até tem que ver se os carros que não conseguiram terminar, que foi os da Alpine, contou isso também, tá? Mas o Sargent contou no final, na tabela final e na posição final. Ó, tô recuperando aqui agora a informação. Ó, quem contou como abandono foi o Russell, o Albon e o Leclerc. Sim. Aí Magnussen, Sargent, De Vries, Ocon, Gasly, que de fato abandonaram, né? Contou ali 2 voltas, menos 2 voltas, e o Magnussen menos 6. Aí tem aquela questão, se o carro completou já tantos por cento da corrida, enfim, segue considerando ali. Tu diz, eu acredito. Eu sou assim, eu acredito nas pessoas. Eu digo porque tá aqui no conteúdo oficial da Fórmula 1, cara. Então, Ah, não, você tá no conteúdo oficial. É porque no conteúdo que o Google fornece, diz não concluiu. Isso. Mas aí é o Google, né, cara? Não é a Fórmula 1. Aí Ah, a gente tá falando de 2 entidades aí que tem alguma diferença. eu ia até entrar na FIA, mas não vou entrar pra ver isso. Não. Então tá. Não. Confia. Só confia. Eu confio, eu não gosto, não é a FIA, eu confio no Rodrigão. Não é FIA, confia. Ó, aqui, ó. Mas eu fiz o que tu queria fazer, tá? E aí, cara. E aí a Fórmula 1 me ferrou, cara, porque no site tá como abandono mesmo. Viu? Bem feito pra ti. Tomei. Mas na transmissão, no final da transmissão, tá como menos 2 voltas. Tá aqui, ó.
Pierre Gasly 56 collision e Esteban Ocon 56 collision, Uhum. Mas é isso. A gente tá, É isso. a gente tá aqui para errar mesmo, cara. A gente não se importa com isso. O importante É é isso. bater no peito e dizer aqui, ó, eu errei feio. É isso aí também, Rodrigão, para esse podcast de hoje. Grand Prix da Austrália acabou-se. Dia 30 de abril, o último final de semana de abril, a Fórmula 1 volta com Baku. E acredito que até um final de semana anterior dessa corrida a gente faz o programa mais falando diretamente sobre essa corrida, mas acredito que esteja na hora de pelo menos o Alonso fazer um P2, tá? Para começar a disputar mais lá em cima. Fanny, deixa eu dar agora a informação completa, né, cara? Por favor. Na tabela aqui que tá no site da Fórmula 1, tá? Tem a coluna ali que diz o tempo da corrida ou se ele foi retirado, né? Uhum. Mas tem uma coluna que diz a posição do carro na corrida. Sim. E aí esses caras que pararam lá no início, tá a NC, que é Not Completed, porém esses que abandonaram no final segue a posição. Então conta como 17º o Magnussen, conta como 12º faz sentido. pro Gasly, 14º pro Ocon. Faz sentido. Mas diz ali que o carro teve problemas, né? Então não tipo assim, conta não é DNF, mas não é DNF, é posição. Aliás, é DNF, mas ele concluiu, tipo, ele conta como posição na corrida. Não, sim, mas é tipo assim... Ele completou a corrida, não completa, mas completou a corrida. Sim, mas vamos supor que se teve 12 lugares, teve 12, se mais 2 se acidentassem... Sim, o 10º pontuava. Exato. O 10º mas pontuava. 3, Isso aí, porque ele cumpriu o mínimo de corrida necessário. Isso, é isso que eu tava pensando. E por isso que deu toda aquela treta em 2000 e lá vai muito tempo atrás, naquele GP da Bélgica, que concluiu, choveu pra caramba e, sei lá, 3 carros. Não, lá ninguém terminou. Desculpa. Foi um GP que os caras deram, sei lá, acho que foi da Bélgica, sim, deu 2, 3 voltas e contou ponto, aí depois resolveram cortar os pontos pela metade. Foi isso aí. Exatamente. Aí chegaram num ponto ali que teria que completar X% de prova. É 2021. É 21? Tá, X% de prova para considerar que houve corrida. Então é isso aí. Os caras fizeram tantos por cento, então a posição deles está garantida aqui, 16, 17, 15, 14, 13. Mesmo eles tendo abandonado em algum momento. Bom, Rodrigão, é isso para esse podcast dessa semana. Lembrando a todos vocês que o Carreteiro está aqui no YouTube, em canal Carreteiro. Siga, dê o like, acesse o sininho. Principalmente siga, porque a gente precisa de, acho que 200 pessoas seguindo, uma coisa assim, para poder trocar o URL e também ficar um URL mais amigável. Procure canal Carreteiro nas redes sociais aí e vai achar no TikTok. E se quiser mandar um pix boladão, canalcarreteiro@gmail.com é o e-mail do pix. Certo, Rodrigão? Certo, fizemos um programa não tão caótico quanto a corrida, mas caótico, né, cara? Muita troca de assunto, de pauta, porque, cara, foi uma corrida legal, cara. Foi uma corrida legal. Eu sou um cara que não gosta de corridas com acidentes, mas essa corrida foi legal apesar disso tudo, porque ela teve muitos elementos, muitas disputas. E, enfim, cara, tô bem satisfeito. Que bom que começou o ano da Fórmula 1, finalmente. Que bom começou o ano da Fórmula 1. E próxima semana teremos vários assuntos legais. Se você quiser deixar sua ideia de assunto e pauta para ser comentada, manda também um e-mail para canalcarreteiro@gmail.com. Ok? Fomos e até a próxima semana, quarta-feira, no YouTube, pelas 10 horas da noite, 9h30. Tchau! Tchau!